Oi, quarto ano, bora para matemática? Então vamos lá. Lá na página 200, vamos trabalhar com medições. O que são medições? Nós já vimos um pouquinho sobre quilo, sobre quilômetro, sobre litro, né? Nós já trabalhamos um pouquinho sobre isso. Porém, quando a gente vê a parte de decimal, a gente também encontra decimal nas medições. O preço, né? 35 centavos, R$ 6,53. Então, o que está depois da vírgula são os decimais, né, que a gente coloca. A gente vai pesar um quilo de carne, sempre passa um pouquinho ou falta um pouquinho. Então, quando passa, dá 1,45 kg. Então, é 1,045, que é o que está ali na balança. Prestem atenção quando vocês forem no mercado e eles estiverem fazendo o peso ali daquilo que você pediu. Olha, quando vocês forem para a estrada, né? Sei que agora ninguém está passeando, mas é vontade de passear mesmo. Então, o que a gente tem aqui? 4,3 metros. Indica o quê? Comprimento. Se eu tiver uma placa lá, 1,5 km, é 1,5 km, 1,500 metros, né? 1 km e 500 metros para pegar o próximo retorno. Quando a gente vai tomar um refrigerante, ou água, ou suco, tem lá quanto tem na garrafinha. Agora é um tal de colocar 1,250, né? Que eu tenho 250 ml a mais de refrigerante grátis, aquelas coisas todas, ou de suco, que eles colocam na embalagem, né? Então a gente tem bastante sobre a medição com números decimais, tá bom? Então olha só o jogo aqui, R$ 35,85, indica dinheiro. 1,380 quilogramas, indica massa, peso. 4,3 metros, indica comprimento, medida de um comprimento. 1,5 litros é a capacidade, tá bom? Olha só, vamos ver o que a Larissa e a Bianca estão aprontando aqui. Agora veja como Larissa e Bianca descobriram quantos gramas de bananas havia na balança. Eu sei que 1 quilograma é o mesmo que 1.000 gramas. Então, cada grama é o mesmo que 1 milésimo de quilograma. Ou seja, 1 grama é igual a 0,001 quilo. Lembra que tem o 1.000? O 1.000 não tem 3 zeros? Então, na decimal tem que ter 3 casas depois da vírgula. Então, nós temos 3 casas aí depois da vírgula, tá? E olha o que a Bianca diz. E 0,5 a 500 quilogramas é o mesmo que 500 milésimos de quilograma, ou seja, é 500 gramas, tá? Então, eu tenho ali 500 gramas, ou seja, meio quilo. Então, qual é a massa em grama de uma mão de 0,340 quilogramas? Então, se aqui é 0,500 e é 500 gramas, então aqui é 340 gramas, ó. Se aqui tá 0,500 e eu escrevo 500 gramas, e aqui tá 0,340, eu vou escrever 340 gramas, tá? 340 gramas, não é 340, é 340, ok? Quantos gramas de feijão corresponde a 1,5 quilos de feijão? 1.500 gramas, tá? Porque os 5 representa 500, não é? Então, eu tenho 1.500 gramas, tá bom? 1.000 é 1 quilo, 500 é metade. Muito bem, vamos fazer as atividades comigo? Olha lá, leia o box abaixo e em seguida complete a frase. A unidade de medida do metro pode ser dividida em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes, que é 1/100º do metro, corresponde a 1 centímetro, tá? Ou seja, 1 centímetro é igual a 0,01. Por que 0,01? Quantos zeros tem o 100? 2. Então, depois da vírgula, tem duas casas. 0,01. Olha aqui. Tá vendo? Eu tenho 2 casas depois da vírgula. Olha aqui, ó. Tá?
Então vamos lá, a Joana tem 1,40 metros de altura, ou seja, ela tem 1.000 metros e 40 centímetros, é isso? Não, né? Porque um metro, para ser 1 metro, tem que ter 100 centímetros. Então ela tem 100 centímetros? Não, ela tem 1 metro. Olha só. Por quê? Porque aqui, ó o eminho de metro aqui, ó. Ela tem 1 metro e 40 centímetros de altura, ok? É facinho. Então vamos lá. A 2 não temos como fazer. Por quê? Porque cada um tem um tamanho. A Bruna vai pedir para vocês medirem, porque muitas vezes em casa vocês não têm a régua ou a fita métrica. Se tiverem, quiser mandar para no diário para ver quanto vocês estão aí de altura, tudo bem. Mas se não, não tem problema. Porque, esse, como eu falei, é um exercício para a gente fazer. A Pro levaria a balança e a Pro levaria a fita métrica para fazer com vocês, tá? Então, a questão 2, que está aí na 201, infelizmente, hoje não faremos. Mas, ano que vem, com toda certeza, numa das aulas de educação física, eu vou querer saber quanto vocês cresceram, tá bom? Aí, vamos para o exercício 3. Vamos lá comigo? Olha só. A gente tem aqui algumas especificações técnicas do rádio. Qual é a altura do rádio? 127 milímetros. Qual é a altura do rádio? A altura é isso aqui, ó, tá? É a altura. Qual é a largura? Aqui, ó, daqui até aqui. 350 milímetros. Qual é a profundidade? É aqui, ó, 117 milímetros. Então, o que a gente tem? A gente tem em centímetros aqui. Olha só, se ele tem 127 milímetros, ele tem 12,7 centímetros. Por quê? Porque 1.000 eu tenho centímetros, né? Quando eu saio do milímetro para o centímetro, eu ando com a minha vírgula uma casa. A minha vírgula está aqui no 127. Quando eu saio do milímetro e vou para o centímetro, eu ponho uma vírgula aqui. Ela sai atrás do 7 e vem aqui no número 2, tá? Então, não pode ser o esquema A, tem que ser o esquema B, por causa disso. A largura é a mesma coisa. Tá em milímetros, vai para centímetros, a vírgula tá aqui, ó. A vírgula está como pro a vírgula? Não tem vírgula, mas é como se tivesse, certo? A vírgula está aqui no milímetro. Quando vai para o centímetro, a vírgula anda uma casa. A vírgula vem para cá. Então, 35 centímetros. A mesma coisa aqui. 117 milímetros. A vírgula estava atrás do 7. Para ela ser centímetro, ela vai passar atrás do número 11. Então, 11,7 centímetros. Então, o esquema correspondente às medidas do rádio é o esquema B, certo? É só colocar, então, esquema B, ok? Vamos para o número 4 comigo? Então, vamos lá. Leia o texto, observe as imagens, olha só. A unidade de medida de litro pode ser dividida em 1.000 partes, né? 1 litro é igual a 1.000 ml, certo? Cada uma das partes equivale a 1 milésimo do litro, ou seja, 0,001, tá? Porque eu tenho 1, 2, 3 zeros, então eu tenho 1, 2, 3 casas, ok? Qual é a capacidade da garrafa de água em mililitros? Eu tenho 1.500 ml, 1.500. E aqui do suco? 0,375. Por que é 0, porque é menor do que 1 litro. Então, tudo que for menor que 1 litro, eu coloco 0, tá bom? Então, vamos conferir as nossas respostas, certo? Então, vamos para a questão 5 com a Pro agora. Complete as frases com o número em forma decimal. 15 centímetros é o mesmo que tantos metros. Tá nos centímetros, tem que transformar em metro, tá? Então, a vírgula está centímetro para metro, eu tenho que colocar um 0 na frente. Então, 0, alguma coisa, tá? 0,15. Do mililitro para o litro também, já está em ml, então não tem o litro inteiro. Então, a parte do litro eu represento com o número 0,
tá? Eu represento com o número 0. 400 gramas também é menos do que 1.000, então eu represento o 1.000, 1 quilo, com o número 0. Olha só como fica. 0,15, 0,355 e 0,400. É só colocar o 0 na frente? Sim, Pro. É só colocar o 0 na frente, tá bom? Então, coloquem aí na página 200 e 201, vídeo aula 8/12. Certo? Muito bem. Nós temos aqui uma comparação e ordenação, depois uma adição e uma subtração, e vamos usar a calculadora, tá? E aí nós encerramos o nosso. Então, o que nós fazemos amanhã, quarta-feira? Comparação e ordenação e adição. Na quinta-feira, subtração e calculadora, tá? Então, para a aula de quinta, usaremos a calculadora, tá bom? Sim, calculadora para quinta-feira, tá? Pode ser do celular, quem usar do computador pode ser do computador, aí a gente encerra essa nossa unidade, tá bom? E é isso, amanhã a gente trabalha com comparação, certo, galera? Sem lição de casa de matemática. Um beijo!